Sabe o crime que eu sempre falo, que quem tem traço psicopático comete e comete bem? Não vai ser o homicídio. Estelionato. É porque ele usa a vítima como um instrumento. Então, para que ele vai matar esse instrumento? O psicótico, que é muito comum também nos homicidas em série, ele não tem traços psicopáticos. É aquele indivíduo que escuta voz, é aquele indivíduo que nós chamamos também de messiânico, que acha que tem uma função na Terra. Então, nem todos os homicidas em série são psicopatas, parte deles são até psicóticos, mas a psicopatia se adequa muito bem a um homicida em série. Por quê? Porque não sente remorso, porque trata a vítima como um objeto, e não humanizando a vítima, eu posso fazer com ela, picar ela depois, como Chico Picadinho, queimar o corpo, estuprar como o maníaco do parque, enfim, é um leque de possibilidades para quem vai dormir à noite tranquilamente. Bueno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para esse povo que nos escuta, nos assiste também ao longo das madrugadas. Sejam bem-vindos para mais um Penal Play, esse podcast que é destinado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal, execução penal e outras cocitas mais. Hoje nós temos um baita de um convidado. E, cara, nós vamos ter que fazer a distância hoje, né? Porque o nosso convidado é lá de Minas Gerais, mas eu fiz questão de conversar com ele. Dá um jeito de conversar com o nosso querido Rubens Correia Júnior, que é especialista em criminologia e, cara, ele estuda a mente dos serial killers. Sim, é sobre isso que nós iremos falar hoje, né? Autor do livro Serial Killers, Como Funciona a Mente Sombria dos Assassinos em Série. É um tema extremamente instigante, é um tema relevante e é bom que nós saibamos aqui alguns conceitos básicos, até mesmo algumas informações básicas para nós entendermos o que é um serial killer, o que é uma pessoa por compulsão em praticar crimes e depois, lá na frente, até mesmo estabelecer uma distinção acerca de uma eventual inimputabilidade. Quando que eu posso dizer que o sujeito é inimputável ou não? Então, o nosso querido Rubens, ele é advogado, palestrante, criminólogo e também, cara, um dos principais nomes do Brasil quando envolve o universo serial killer. Meu querido Rubens, cara, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por você estar nesse podcast e conversar com essa galera. E, cara, seja bem-vindo ao Penal Play. Meu amigo Nidal, é um prazer estar nesse podcast tão interessante, que tem uma variedade tão bacana e perpassa aí vários assuntos que eu gosto muito, que na minha origem sempre é pautado no direito penal, né? Na questão do processo penal e tudo mais. E hoje, para vir discutir aqui um dos assuntos que eu estudo há tantos anos, que é a questão dos homicidas em série, dos criminosos em série também, em geral. Então, é um prazer participar do programa, é um prazer estar de frente aí para a sua audiência, viu? Cara, que legal que você está aqui. Acho que vai ser hoje não tenho certeza, um baita de um podcast, um baita de um bate-papo, e a galera vai curtir demais. E já vou começar já com a pergunta que não quer calar. Meu querido Rubens, cara, o que é um serial killer? O que é um cara que, pô, como é que eu posso dizer que aquele cara é um psicopata? Explica pra galera, o que é isso, meu? Então vamos lá, pessoal do Penal Play, essa dúvida, né? É a dúvida que realmente todo mundo, quando nós trabalhamos nessa área, quer saber. E ela nunca é tão fácil, né, de ser respondida, mas a gente pode começar
por estruturar o seguinte: o que é um serial killer, né? O que difere um serial killer de outras pessoas, por exemplo? Nós temos um serial killer, a definição, e é bom lembrar que quem está sempre ouvindo a gente, gosta do assunto, né? Procura no FBI, procura nas séries da Netflix e do canal ID. Então, tem várias definições. Como que nós trabalhamos? O FBI trabalha com uma definição que um serial killer é aquele que mata, né? Com modus operandi bem específico, 3 pessoas ou mais, principalmente isso, com alguns outros detalhes. Mas antes de avançar, eu já quero dizer que nós somos de um segmento aí que pensa diferente, uma vertente doutrinária que pensa diferente, do Joel Norris, entre outros pensadores, que a gente acredita que o serial killer é aquele indivíduo que comete 2 ou mais homicídios, não precisa ser 3, como o serial killer clássico do FBI, então 2 ou mais homicídios, com características semelhantes, com modus operandi semelhante, e também costuma aparecer alguma parafilia ligada a esse crime, e impreterivelmente esse crime tem uma razão no desejo, na satisfação sexual, consciente ou inconsciente, direta ou indireta. Por que eu estou falando isso, Nidal? Porque separa um pouco o Brasil tem muito, né? Dos matadores em série. Sim. Matadores em série não são considerados serial killers, né? Aqueles matadores de aluguel. Por quê? Porque falta o componente, muitas vezes, nesses indivíduos, que é o impulso sexual, que é a parafilia. Esses indivíduos matam, e matam por dinheiro, né? Então, eles não são movidos pelo um desejo sexual, pelo que a gente chama na psicanálise, pelo gozo, né, da passagem ao ato. Então, há uma diferença entre serial killer e matadores de aluguel, embora vários tenham centenas de vítimas, eles se diferem nesse aspecto. Uma coisa interessante agora, Rubens, que tu falou que acho que para a grande maioria que está nos escutando agora e nos vendo, parece um tanto quanto surpreendente quando você considera na conceituação do serial killer uma conotação, uma vinculação com algum distúrbio sexual, né? Então, necessariamente tem que ter, acontece para caracterizar um serial killer estar vinculado a alguma compulsão sexual? Exato. A corrente que nós trabalhamos nos nossos livros, ela trata o serial killer, né, o homicida em série característico, como tendo um componente parafílico, sim. Um transtorno de ordem sexual, sim. Pode ser um transtorno consciente ou mesmo inconsciente, mas a busca dele, essencial, é pelo prazer. Se ele mata por dinheiro, especificamente, ele não entraria na conceituação clássica do serial killer. E aquele... porque alguns têm... Eu trabalhei 20 anos no Ministério Público e não é raro de acontecer de ter, claro, o homicida, aquele que muitas vezes ele acaba praticando o crime de homicídio em série, muitas vezes também, e a gente envolve brigas entre facções, né? Aquelas rixas decorrentes de outras infrações, como jogo de bicho e outras circunstâncias. Obviamente que isso não se caracteriza, nem chega perto a um conceito de serial killer. Mas também já me deparei com situações em que o sujeito, ele efetuou o disparo. Uma vez eu trabalhei num processo e que o cara, assim, eu tenho o prazer de matar, né? Um prazer de matar. O cara simplesmente disse assim, um prazer de matar. Não necessariamente vinculado a um motivo específico de conotação sexual, mas talvez não tenha sido revelado. Mas é aquele prazer sádico de eliminar a vida de uma pessoa. Nesse caso, não se fala nessa conceituação que você adota, esse entendimento que você adota como sendo um serial killer.
Então, quando nós falamos de um impulso sexual, nós não estamos falando do impulso sexual também tradicional, nós estamos falando psicanalítico. Esse Ah, indivíduo, todo indivíduo sádico é um indivíduo que tem um impulso também sexual à violência. Mesmo que diretamente ele não aparenta um gozo, né, objetivo ali naquela cena. Mas do ponto de vista psicanalítico, o sadismo é uma parafilia, inclusive. Então, o sadismo é a busca de prazer com o sofrimento do outro. Então, toda busca de prazer tem, né, do ponto de vista psicanalítico, uma conotação, sim, que acaba perpassando a sexualidade, sim. tá. Agora me pareceu que ficou mais claro agora, porque quando a gente tem aquela conotação sexual, a gente pensa, pô, é um ato libidinoso, é porque o cara tem uma tara, é uma pra sua libido, né? Então, nesse contexto, o conceito ele é um pouco mais genérico, ele está dentro de uma gama relacionada à satisfação de um prazer, né? Exato, um prazer Ah, que interessante, é cara. exato. Isso separa muito o homicida em série de outros homicidas. Por exemplo, nós temos, né, Nidal, o homicida em massa, né? Aquele Sim. indivíduo que entra numa escola e mata todos ali que estão presentes. Esse homicida já não é considerado em série, embora matou várias pessoas, porque ele não cumpre algumas características. E uma das características também que nós não falamos aqui, além das parafilias, além do número de mortes, tem uma outra característica que é essencial, que é o resfriamento psíquico entre as mortes. O criminoso em massa, ele não tem resfriamento psíquico, portanto, ele é também perigoso, mas o perfil psicológico dele é totalmente diferente. Se você for fazer o profile, o perfilamento, né, e esse estudo nosso, eu sou professor há alguns anos de pós-graduação, né, em profile, né, no Aham. perfilamento. Então, no perfilamento, nós trabalhamos sempre isso. Ao perfilar homicidas que mataram muito, você tem que ver várias características, porque o número da vítima muitas vezes é irrelevante. Muitas Entendi. vezes é irrelevante. Então, assim, um homicida em massa, ele não tem resfriamento. Ele vai, mata todos naquele momento, e ele tem uma possibilidade maior, por exemplo, de se suicidar. O serial killer característico, por buscar sempre o prazer e ser sádico na maioria das vezes, ele dificilmente se suicidará. Dificilmente. Não tem um perfil que se mate. Esse resfriamento psicológico que tu diz é o espaço de tempo entre uma ação e outra, é isso? Exatamente, é um espaço de tempo para a perícia tradicional, né? Um espaço de tempo que a perícia vai verificar. Para a psicanálise, para a análise criminológica, esse espaço de tempo é um espaço que nós chamamos de resfriamento psicológico, onde cumpre uma fase do serial killer. O serial killer tem 6 grandes fases que a gente pode tangenciar. E a última fase é esse resfriamento, onde ele vai da fase de excitação até a conclusão do crime, depois ele entra numa fase que nós chamamos, a última fase, que é esse resfriamento, que nós chamamos de fase de depressão, onde ele sai do pico total de prazer que ele teve com a morte e ele começa então a digerir, né, essa morte ao longo do tempo e ela vai perdendo o efeito potencial e prazeroso nele, e passa um tempo ele vai ter que buscar de novo. Só que essa busca, ela não é quantificada em tempo exato. Tem homicidas que demoraram 2 anos para cometer outro homicídio, 3 anos. Tem homicidas que demoraram algumas semanas. Então, isso vai variar de cada um desses assassinos. É como se fosse praticamente um consumo de drogas. Ele tem aquele prazer, o prazer ele diminui e ele tem que retomar a sua conduta para ter esse prazer novamente.
Exatamente, exatamente. Podemos fazer essa aproximação de maneira muito feliz. Por quê? Porque é também, né, as drogas, elas funcionam também como essa busca incessante de prazer. E muito parecido com as drogas, professor Nidal, dentro da toxicomania, a gente vê uma questão de efeito muitas vezes decrescente. O que quer dizer isso para o nosso ouvinte, o nosso telespectador? Drogas geralmente têm efeito decrescente. O primeiro efeito que ela tem em você, como a heroína é muito característica nisso, ela te dá um prazer inominável, né? Alguns chamam Sim. os efeitos da heroína de orgasmo abdominal, pela potencialidade dela. Mas a segunda vez que você usa, ela não vai ser igual à primeira. Aquele primeiro sentimento é impossível. Então, são drogas que a gente fala de prazer decrescente. Então, a pessoa, ela vai sempre buscar aquele primeiro prazer. Então, nesse sentido que você usou essa analogia, ela é perfeita, porque o homicida em série, ele, nas suas entrevistas, ele sempre fala a mesma coisa. Ele sempre está em busca de um prazer que ele pensou ter alcançado na primeira morte, na segunda morte, e depois ele está sempre na busca incessante de repetir esse sentimento. O que não ocorre, e ele continua. Né? O que nunca ocorre, e aí, o que acontece? Depois da fase de depressão, ele não volta automaticamente a matar, tá? Depois da fase de depressão, ele vai para volta a uma fase inicial que se chama de fantasia. E essa fase é que costuma demorar de maneira muito subjetiva para cada um. Ele começa a fantasiar novos crimes. Só depois dele passar dessa fase de fantasia que ele vai para o planejamento. Aí ele começa a planejar um novo crime. Depois o ataque, né? Depois o pós-crime, depois a depressão, depois volta na fantasia novamente. E nós temos dados estatísticos aqui no Brasil sobre a incidência ou o número de mapeados, um mapeamento de serial killers? Não. Na verdade, nós não podemos falar numa estatística confiável no mundo inteiro, nós não podemos. É óbvio que Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, alguns países, eles têm um estudo, um mapeamento um pouco melhor, né, do que o Brasil, mas nenhum tem estatísticas muito confiáveis. Por que isso? Por causa da característica. Alguns estudiosos, né, do serial killer como um todo, eles acreditam que a maioria desses assassinos, eles nunca nem mesmo foram pegos e pararam de matar sem nunca ter sido pegos. Por quê? Porque nós temos casos famosos, professor, de homicidas em série que deixam de matar, como o BTK, né, BTK, que ficou 10 anos sem matar nenhuma vítima e depois acabou, né, ao final se entregando, e a polícia nunca descobriria ele se ele realmente se aposentasse. O Ed Kemper, outro homicida muito famoso, ele se entregou, ele pediu, né, para a polícia, me prendam, porque eu não aguento mais matar. Então, é muito complicado você falar em homicidas em série, porque como são indivíduos que têm, muitas vezes, traços... agora eu vou voltar numa pergunta que você fez no começo e nós ainda não falamos. Mas que tem traços de psicopatas, né, os traços psicopáticos que a gente chama. Então, esse indivíduo, muitas vezes, ele para de matar. Ele simplesmente para de matar. Estima-se que grande parte dos homicidas em série não foram, né, descobertos e a gente nem imagina quem são. Tu vê que uma coisa interessante, né, no imaginário, e eu li alguns livros também sobre essa mente humana, né? Os serial killers, né? E depois eu quero fazer uma pergunta para você, para nós estabelecermos uma distinção, se é que existe, entre serial killer e psicopata, né? E até que ponto isso chega próximo a uma enfermidade mental, para nós avançarmos mais dentro de uma resposta penal, vamos dizer assim,
para essas condutas. Mas tu vê, nós tínhamos no imaginário e que todo serial killer ou psicopata ele também tem uma característica de vaidade, né? A ponto de ele praticar os atos sequenciais, mas na expectativa ou deixando algum tipo de pista enigmática, né, para que ele seja meio que desafiando as autoridades para, entre aspas, ao final ser descoberto, vamos dizer assim. Isso existe mesmo ou é algo imaginário? Olha, pergunta muito É um interessante. mito. Não, não é um mito, não. Mas depende do momento. Como assim, né? Alguns autores também, e no meu livro mesmo, nós falamos sobre isso, que é o seguinte. Essa questão deles quererem ser pegos, geralmente aparece em vários momentos. Mas olha que interessante. No decorrer da carreira criminosa dele. Uhum. No começo dessa carreira criminosa, eles não costumam deixar pistas muito interessantes da sua verdadeira face, da sua verdadeira identidade. Isso costuma aparecer com o tempo. E aí, duas vertentes nós temos. Nós temos uma vertente prática, que diz que esses homicidas, eles começam a fornecer mais elementos de prova, porque eles começam a confiar tanto em si, que eles começam a não prestar atenção nos mínimos detalhes como no começo, nos detalhes como no começo. Essa é uma vertente. Uma outra vertente mais psicanalítica acredita que, a partir de certo momento, ele de maneira inconsciente quer ser pego. E ele começa a dar sinais que antes ele não dava. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ele querer ser identificado. Então, ele tem, sim, desde o princípio, desde o primeiro crime, ele quer ser identificado. Então, ele deixa uma rosa no local do crime. Isso. Nós tivemos homicidas, e cada um tem a sua criatividade, né? Porque nós tivemos homicidas na Austrália, por exemplo, que a característica deles era, no crime, na cena do crime, as vítimas, né, que eles estupravam, eles vestiam a vítima depois, e eles, que eram no mínimo 2, eles vestiam a vítima depois e eles abotoavam apenas o primeiro botão da calça, deixando o zíper aberto. Então, cada um tem uma marca, uma assinatura que nós chamamos. Mas isso não quer dizer que eles deixam, principalmente no começo, elementos para facilitar a vida dos investigadores. Isso surge depois. O Jeffrey Dahmer mesmo e o Ted Bundy são exemplos que muitos criminólogos e psiquiatras citam, que eles começaram com um padrão bem metódico e, ao final, eles estavam bem relaxados na sua metodologia e com relação às suas provas. O Maníaco do Parque nós podemos considerar um serial killer. O Maníaco do Parque talvez seja, né, dentro dos exemplos brasileiros, um dos mais característicos serial killers que nós temos. Estou falando assim, porque ele gabarita, né, quase todos os requisitos que nós temos para definir um serial killer, ele se adequa, né, com um modus operandi bem metódico, né, com uma assinatura bem específica e com um viés sexual muito potencializado. Embora o Maníaco do Parque, até pelos livros do meu colega de editora, né, o meu colega Ulisses, que escreveu sobre ele, deixa claro que ele não conseguia, né, concluir o ato sexual com nenhuma das suas vítimas. Né, isso ficou claro, mas ele buscava o prazer, como eu disse, não necessariamente está vinculado ao ato sexual perfeito, mas ele buscava o prazer dentro do sadismo promovido pela vítima, né? E tu vê, nós estamos próximos a ele completar, ele tem 200 e poucos anos de pena impostas, né? Mas próximo a completar 30 anos de cumprimento. E aí nós temos, conforme a legislação
que vigorava ao tempo do fato, né? No artigo 75 do Código Penal, o tempo máximo de cumprimento de pena, 30 anos. Hoje, para aqueles que estão nos assistindo agora, o professor Nidal errou. Não é. A partir de 2019 é que nós passamos, o artigo 75 passou a prever um tempo máximo de cumprimento de pena de 40 anos. Mas não podemos confundir o tempo máximo de cumprimento de pena com a pena total da pena imposta. Total da pena imposta pode ser 200 anos, 300 anos, né, 100 anos, né, mas o condenado, por conta de um limite imposto pela própria Constituição que veda a prisão perpétua, né, estabeleceu um limite de cumprimento de pena que era até então de 30 anos. Hoje, atualmente, é de 40 anos. Mas a pergunta é, ele está agora, acho que não se me fala a memória, não sei se agora em 2026, 2027, 2028, mas nós estamos na iminência de ele completar 30 anos. Ele solto, será que volta a delinquir? Olha só, né? Então, o Maníaco do Parque, ele, se não me engano, é 2027. Uhum. Ele teria e tem, né, o direito constitucional e legal, até porque, como você mesmo disse, né, a lei nova não pode, dessa maneira, retroagir para prejudicar. Então, essa situação é a seguinte, ele, teoricamente, sairá. E por que eu falo teoricamente, professor Nidal? Porque a gente sabe muito bem que o Brasil tem exemplos como o Chico Picadinho, né? Uhum. Encontra-se limitado, Champinha, né? Não dá para... Teria um programa para cada um desses indivíduos para a gente fazer. E vamos fazer. Só convidar... Fazer uma série. Dá para fazer uma série de alguns homicidas, principalmente o Chico Picadinho. Eu tenho um outro livro de 2018 onde eu conto, entre outras histórias de serial killer, eu conto o do Chico Picadinho, faço uma linha do tempo. Chico Picadinho, para quem não acompanha, né, nunca ouviu falar, ele matou 2 pessoas, ele sairia, isso ainda em meados da década de 90, no meio da década de 90, e até hoje ele encontra-se preso, não por uma questão penal, mas por um outro artifício legal de outra área, né? Porque não é do direito penal. Uhum. Então, o Maníaco do Parque, no direito penal, ele tem que sair. Aí, o que acontece com o Maníaco do Parque? O Maníaco do Parque, ele, dentro da prisão, nesses 30 anos, não apresentou, na maioria desse tempo que ele ficou, maiores ações e potenciais ações criminosas, violentas, etc. Sim. O próprio Ulisses, que o entrevistou, né, deixou isso claro. Do ponto de vista da psicanálise, o professor Nidal, nós temos que falar o seguinte: esses indivíduos, homicidas em série, dificilmente, né, eles vão desligar esse desejo que eles têm, essa parafilia, muitas vezes, ligada ao cometimento, né, ao poder, não ao cometimento, ao poder. Então, essa ânsia de poder, de domínio sobre a vítima, ela é muito difícil de ser controlada. Portanto, esse indivíduo saindo, obviamente, ele pode gerar um risco nesse sentido. Mas qualquer outra coisa que nós afirmarmos seria futurologia, uma vez que o Pedrinho Matador, ele saiu, ficou um tempo fora da prisão e depois veio a falecer. E nesse tempo que ele ficou fora da prisão, ele não cometeu crime, e principalmente crime contra a vida, contra ninguém, né? Inclusive até alguns alunos meus chegaram a entrevistá-lo durante a época que ele estava solto. Então, esse indivíduo sair é temeroso do ponto de vista criminológico e psicanalítico, mas em nenhum momento, do ponto de vista legal, para o direito penal, realmente nós podemos manter ele mais de 30 anos. Nós tivemos um exemplo do Bandido da Luz Vermelha, lembra que ele ao completar 30 anos, saiu, mas logo na sequência ele se envolveu em uma briga, uma né? briga e acabou sendo morto, né? E aí tu fica pensando até que ponto ele teria se readaptado ao convívio social,
né? Mais do que propriamente qualquer tipo de distúrbio que poderia ter, é a readaptação ao convívio social, que eu imagino que deva ser também um baita de um problema em relação ao maníaco do parque, né? Independentemente de ele vir a cometer novos delitos, e aí, como tu disse, é futurologia. Pode acontecer como pode não acontecer, mas o problema é talvez a readaptação dele a toda uma estrutura social que é muito distinta daquela, obviamente, de algumas décadas atrás, né? Mas... Eu ia falar, só ia completar o que você bem lembrou, professor, que independente do maníaco do parque, né, ser um predador sexual que ele demonstrou ser ao longo da vida, independente disso, o que o nosso ouvinte ele tem que refletir nessas palavras que você proferiu é, independente do que ele cometeu, ele vai sair, depois de 30 anos, com certeza com uma total inabilidade social. Sem dúvida. Inabilidade social. Então nós estamos falando de uma pessoa que ela vai sair 30 anos depois de uma máquina do tempo, porque o direito, né, depois alguns alunos, né, nossos do direito penal questionam, por que a progressão? Eu não concordo com progressão, mas progressão não é um bem para o preso especificamente, mas sim para a sociedade. Exatamente. Esse preso, ele articule uma habilidade social. Agora, você tirar um indivíduo dentro de uma jaula, desculpa a expressão, mas o professor conhece bem o sistema carcerário, uma jaula. Nós tiramos ele da jaula, fechamos aquele portão gigantesco atrás dele, né? Uhum. E ele com 2 maletinhas com as coisinhas dele fala, agora você vai viver sua vida aí. Pois é. E isso, gente, é um combustível para dar errado. Se vai dar, a gente não sabe, mas tem tudo para dar errado. Sabe, Rubens, que eu, nesses meus 20 anos de Ministério Público, eu trabalhei praticamente todos, boa parte deles, na promotoria de execução criminal. E, cara, eu conheço muito bem como funciona a realidade carcerária, inclusive também me defrontei com situações pós o cumprimento de pena, né? Ou nem cumprimento de pena, o cara estava em livramento condicional e ele chegar na promotoria e perguntar, tá, doutor, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que o Estado vai me proporcionar, né? Bem, não tô bem desafiador, e com razão. Eu não consigo emprego e eu não sei o que fazer. Eu vou voltar a delinquir. Eu vou voltar a cometer crime. Isso na minha cara. Né? Eu, na condição de analista jurídico, né? De analista do Ministério Público. Então, cara, ele... É muito curioso que eu disse pra ele, cara, se tu fizer isso, tu vai preso de novo, meu. Né? Provavelmente. Mas tu fica sem reação, tu fica sem o que dizer, tu é desafiado e tu não tem uma resposta pronta e acabada. Imagina com esse cidadão com 30 anos, o que ele vai fazer? Né? Se provavelmente ele não deve ter nenhuma rede de apoio, eu imagino. Não, né? Com certeza não. Até onde eu sei. E o Estado provavelmente não vai promover essa rede de apoio para ele. No mínimo, tem que ter um acompanhamento, ainda que de uma forma direta ou indireta, para ver como é que esse cidadão vai se readaptar à sociedade e também prevenir que ele não venha a voltar a delinquir, porque se tu realmente liberar a tendência, embora seja futurologista, né, mas estatisticamente falando, a tendência é que ocorra infelizmente, mais crimes. Mas, me diz uma coisa, qual é a diferença entre o serial killer e o psicopata? Então, olha só, o homicídio em série, o serial killer, ele é um indivíduo que mata pessoas em série, como eu disse, com resfriamento e com algumas parafilias. Ponto. A ideia de psicopatia já é uma ideia ligada, né, ao que a gente chama de traços psicopáticos, ligada a um transtorno de ordem comportamental. Nem todo serial killer vai ser psicopata, tá? Grande parte
dos serial killers serão psicopatas, mas nem todos. Por quê? Porque existem uma parte dos homicidas em série, para quem está em casa, eu vou tentar diferenciar, embora as palavras sejam muito parecidas, professor. Grande parte dos serial killers são também, grande não, uma fração desses serial killers são psicóticos e não psicopatas. Psicopata é aquele indivíduo que ele tem um ótimo verniz social. Psicopata é quem tem traços psicopáticos, né? Esses traços são ter um verniz social. Esses traços são se adequar muito bem, né, ao desejo do outro. Esses traços são não sentir remorso. Esses traços são não ter alteridade, empatia pelo outro. Esses são os traços da psicopatia. Esses traços são muito efetivos na construção de homicídios. Então, um indivíduo que tem um verniz, como Ted Bundy, um indivíduo que não sente remorso de matar outros, como o Jeffrey Dahmer, eles se dão muito bem, né, nos homicídios em série, porque para eles é a mesma coisa de rasgar uma folha de papel. E quem está nos assistindo, por que isso, gente? Você não dá nenhum valor a uma folha de papel. Você em casa já deve ter pisado numa formiga e matado uma formiga, matado um inseto, e você, eu tenho certeza que está em casa, não sentiu nada, não sentiu remorso nenhum. Então, o psicopata não sente remorso, mas você que está em casa também várias vezes não sente. Qual é a diferença? É porque nós não sentimos, às vezes, remorso por uma formiga, por um mosquito, porque nós não humanizamos esses indivíduos. Então, nós não sentimos nada por eles. O que acontece com um serial killer psicopata é que ele desumanizou, ele coisificou aquela vítima. Uhum. Então, ele trata ela como se ela fosse uma folha de papel. E ele vai dormir o sono dos justos no final do dia, igual você dorme quando mata uma formiga. Para ele não há diferença nisso. Então, qual é a diferença do psicopata especificamente para o serial killer? Nem todo serial killer vai ser psicopata, e a maioria das pessoas que têm traços psicopáticos, professor, eles também não serão assassinos. Porque quem tem traço psicopático, sabe o crime que eu sempre falo, que quem tem traço psicopático comete e comete bem? Não vai ser o homicídio. Estelionato é um crime muito melhor para o psicopata. O psicopata ele não precisa muitas vezes matar. Sabe por que ele não precisa matar? Porque ele usa a vítima como um instrumento. Então, para que ele vai matar esse instrumento? Então, o serial killer, só finalizando, que às vezes a gente demora um pouco, mas é porque é complexo. Não, mas pode tranquilo, tá ótimo. Porque eu falei do psicopata, e eu falei também do psicótico. O psicótico, que é muito comum também nos homicidas em série, ele não tem traços psicopáticos. É aquele indivíduo que escuta vozes. É aquele indivíduo que nós chamamos também de messiânico, que acha que tem uma função na Terra. O Febrônio Índio do Brasil, que foi o primeiro paciente psiquiátrico do Hospital de Custódia do Rio de Janeiro, há um século atrás, ele matava crianças porque ele achava que era um escolhido divino de uma religião que ele mesmo criou. Então, nem todos os homicidas em série são psicopatas, parte deles são até psicóticos, mas, sem dúvida nenhuma, a psicopatia se adequa muito bem a um homicida em série. Por quê? Porque não sente remorso, porque trata a vítima como um objeto, e não humanizando a vítima, eu posso fazer com ela, picar ela depois, como Chico Picadinho, queimar o corpo, estuprar como o maníaco do parque, enfim, há um leque de possibilidades para quem vai dormir à noite tranquilamente. E isso pode chegar a uma espécie de um distúrbio mental a ponto de ser alegado por uma eventual defesa e inimputabilidade? Olha, essa pergunta é muito boa, essa pergunta eu acho que é a campeã, né, para nós que somos professores aí de Direito Penal, Processo Penal também.
ela é a campeã de TCC, talvez, né? Os alunos adoram fazer TCC sobre isso. Mas a resposta, de um ponto de simplificando, né? Ela é até bem direta. A psicopatia, ou traços psicopáticos, sendo um transtorno de comportamento, de ordem comportamental, ela não afasta a imputabilidade. O psicopata, ele tem discernimento. E o que vale no direito penal é o discernimento. Então, o maníaco do parque tinha discernimento. A Suzane Richthofen tinha discernimento. O Nardoni tinha discernimento. Então, o que vale para nós não é aqui, para o direito penal, a psicopatia em si, que ela é um transtorno do comportamento, mas sim se esse indivíduo tinha discernimento do que é certo ou errado. Ele pode não sentir nada pela vítima, mas ele sabe exatamente que o que ele está fazendo é errado. Mas, cuidado, gente, nem todo serial killer é psicopata. Então, o serial killer que eu falei, que ouve vozes e tudo mais, esse sim, professor. Esse sim, com certeza, será considerado inimputável, pode ter até a presença de uma esquizofrenia, oligofrenia ou outra coisa do gênero, e aí sim, porque esse não tem discernimento do que ele está fazendo. Ele mata a vítima achando que a vítima é um demônio. Ele não tem discernimento. Só para deixar bem contextualizado, né? Porque quando a gente fala em inimputabilidade por meio de um incidente de insanidade mental, é verificado se ao momento da conduta, no momento da ação ou omissão, o sujeito, ele tinha capacidade de compreensão ou de determinação, se em decorrência de uma eventual enfermidade mental, ele tinha capacidade de compreender o caráter da sua conduta ou de se comportar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, basicamente de ele ter a possibilidade de estabelecer uma distinção do certo e do errado. Né? Como se uma doença mental lhe impedisse de entender que matar uma pessoa é errado. Né? É como se uma doença mental lhe impedisse de que praticar um furto é errado. Então, se ficar constatado que a doença mental lhe retirou essa capacidade de compreensão, ok, ele é inimputável e aí se aplica a medida de segurança, que é uma sanção penal que tem um caráter curativo, né, com a aplicação de uma internação hospital custódia ou de tratamento ambulatorial, conforme o caso. Mas, se constatado que o sujeito ele tinha capacidade de compreensão no momento da conduta, ele tinha esse discernimento que o Rubens bem falou, de discernir certo do errado, então ele não é um inimputável. Ainda que ele tenha uma doença mental temporária. Imagina que ele pode até estar acometido de uma doença mental, uma esquizofrenia, vamos dizer, mas no momento daquela conduta, ele tinha capacidade de discernimento. O incidente de insanidade mental constatou, opa, naquele momento você tinha capacidade de discernir se matar uma pessoa é certo ou errado, e, portanto, você é um imputável e vai ser aplicada uma pena a você, né? E nesse exemplo do psicótico, ele é muito bem posto, né? Porque o psicótico, ele está dentro de uma vertente de distúrbio mental, dentro de uma doença mental. Esse psicótico ele não tinha uma capacidade de compreender que matar uma pessoa naquele instante era errado. Ele matava porque pensou que era algo envolvendo o satanismo, por exemplo. Isso caracteriza esse distúrbio mental e a incapacidade de compreensão. Aí podemos cogitar da hipótese de uma inimputabilidade. Mas tu percebe pelos teus relatos, né, Rubens, que o serial killer ele faz tudo muito bem planejado, né? Muito bem pensado, muito bem arquitetado. Então, afasta qualquer possibilidade de nós alegarmos de uma incapacidade de compreensão, uma incapacidade de determinação da sua conduta, o que leva a ele ser, sim, um imputável, né? Bah, olha, muito interessante, né? Essas comparações, né? Desses transtornos de personalidade. E aí dá para te estabelecer uma distinção, Rubens, agora nós encaminhando pro final,
de um transtorno de personalidade antissocial, de um transtorno mental. É diferente, né? É totalmente diferente, né? Só corrigindo aqui, eu falei, eu acho que uma vez, transtorno de comportamento. Não é transtorno de comportamento, é transtorno de personalidade. E assim, só lembrando, para a psicanálise, nós temos 3 tipos de estruturas, né? Que é o psicótico, o neurótico e o perverso. Na verdade, nós nem trabalhamos com essa palavra psicopata. E aí, com relação à lei, professor, o neurótico somos a maioria, né? A maioria da sociedade é neurótica. Ela entende a lei e procura cumprir essa lei na medida do possível, né? Esse é o neurótico. O psicótico é aquele que cria uma lei para ele, uma lei própria. Então, ele com certeza vai ser considerado inimputável, porque ele não se apega, né? Ele não tem ali ele é anômico, né? Ele não se apega à nossa norma. E o perverso, que é muito próximo da questão que nós estamos falando aqui do psicopata. O perverso, ele considera a lei que existe, só que ele tem prazer em burlar essa lei. Mas que ele conhece essa lei, ele conhece, que ele tem noção, ele tem, só que ele tem um prazer em burlá-la. Então, o perverso e o psicótico são indivíduos definitivamente totalmente diferentes e numa eventual perícia, né, pelo psiquiatra e tudo mais dentro do processo, ele vai ter que diferenciar. Só para vocês, um episódio que aconteceu no Brasil, um homicídio em série aqui no Brasil, só para quem está em casa e não é do direito, não tem familiaridade, entenda essa questão de discernimento. Nós tivemos um caso no Brasil de um homicida, né, famoso, que ao interpelar a sua vítima, né, uma vítima sexual mulher, ele jogou ela no chão, a vítima já estava totalmente dominada, a vítima não conseguiu reagir, e aí, como a vítima não conseguiu reagir, a vítima criou um factoide para ver se tinha algum efeito. A vítima virou e falou assim para ele, pode vir, eu tenho HIV. Ele automaticamente parou, titubeou e deu tempo dela fugir e tudo mais, e ela permaneceu com vida. Olha a consciência dele, falando, não, peraí, aqui não vou. Então, assim, ele não estava vendo de crise, de impulso, de alguma coisa específica, mas ele sabia raciocinar muito bem a cena do crime. Inclusive, foi usada essa história pelo promotor do caso para convencer o júri que esse indivíduo tinha, sim, consciência e discernimento do que ele estava fazendo para o direito penal. Muita consciência de passagem, né? Para você interromper um ato executório a partir de uma informação dessas, né? Cara, baita conversa, foi um baita de um papo. Mas para encerrar, eu queria que tu indicasse para essa galera um livro, né? Além do teu, obviamente, né? Autor do livro Como Funciona a Mente Sombria dos Assassinos em Série. Cara, que você que está interessado nesse assunto, né? Adquira esse livro, Como Funciona a Mente Sombria dos Assassinos em Série, que é do nosso querido Rubens Correia Júnior. Mas, além disso, você recomendaria uma série, um documentário ou um livro para essa galera ela se aprofundar mais no tema, para eles poderem ter mais informações? Olha, livro, eu indico muito do Ulysses Campbell, da editora Matrix. Ele escreveu sobre a Suzanne Stoff, ele escreveu sobre a Flor de Lis, e agora o último dele é de um serial killer característico, que é o Maníaco do Parque. Então, eu indico o livro dele, Maníaco do Parque, da editora Matrix. Ulisses, nós estamos buscando para pegar e convidar para um podcast também, né? Ele é ótimo, porque as histórias, né? Porque ele já é uma outra pegada, já é um jornalista, então ele vai ter mais detalhes, então acho muito interessante. De séries, eu indico, são tantas séries, né? Dessa área, efetivamente, mas eu indico, para começar, uma que chama Mindhunter, que está no Netflix, que conta a história dos que nos antecederam nessas investigações, que são os
pioneiros, né, do FBI e que com certeza caminharam aí para que a gente pudesse continuar esse trabalho de criminólogo, de investigador, que hoje nós temos várias técnicas, partiu deles, né, do John Douglas, do Robert Hessler e Anna Burks, entre outros. Então, Mindhunter também é muito bom. Agora, um filme, ninguém fala dele, porque eu não vou aqui ficar falando de filmes que todo mundo conhece, a série do Jeffrey Dahmer, eu não vou ficar falando dessas séries, não. Eu vou indicar um filme que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de achar aí, mas eu acho que no YouTube deve ter, chama Frenesi, do Hitchcock. O Hitchcock, ele tem filmes famosos como Psicose, tem uma série maravilhosa também que chama Bates Motel, que antecede o Norman Bates, né, no filme Psicose. A série Bates Motel é fantástica. Mas tem um filme, ninguém fala desse filme do Hitchcock, chama Frenesi, que é a história de um serial killer e que matava com uma meia de nylon as suas vítimas, e o diretor faz uma reviravolta no filme maravilhosa, e dá para acompanhar muito o modus operandi desse indivíduo. Mas tem tanta coisa, né? Tanto filme, que é difícil até de falar. Já anotei aqui, eu acho que a galera também anotou. Também tenho certeza que a galera gostou desse episódio, foi um papo muito legal. E tu vê, né, quase 1 hora de episódio, passou rápido, né? A conversa boa passa rápido. Cara, Rubens, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez, e já reforço o convite para nós fazermos um outro podcast, uma outra conversa, um outro tema específico, a tua escolha, né, porque eu acho que esse tipo de tema, esse tipo de assunto, ele estimula o imaginário das pessoas, e não só isso, também ele tem uma conotação bastante didática, né, também bastante pedagógica, né, para aqueles que atuam na área criminal, para aqueles que estão estudando direito penal, criminologia também. Então é muito importante para que esses colegas eles tenham uma informação adicional de quem estuda profundamente esse tema, né, que tem um conhecimento bastante aprofundado, né, desse tema. Então, cara, fica o convite também para você vir ao Rio Grande do Sul, né, nos conhecer aqui a nossa sede em Santa Cruz do Sul, ou se quiser em Porto Alegre. E um dia, se tu tiver eventualmente em São Paulo, a gente pega e toma um cafezinho também na nossa sede de São Paulo, para nós fazermos, quem sabe, um dia fazermos um podcast face a face, né, em presencial. Eu acho que seria muito, muito, muito interessante. Obrigado, muito obrigado mesmo. E se tu quiser as tuas considerações finais aí, fica à vontade, meu querido. Muito obrigado, eu que agradeço, professor Nidal. Eu que venho da área do direito, sou professor também de direito penal, processo penal, uso colega, uso o seu material. A semana passada mesmo estava falando de recursos no processo penal, estava falando de um esqueminha que você tem cronológico, que eu acho de peças, eu acho muito didático para falar para os alunos, aqui relaxamento, aqui reze, aqui apelação, acho que você sabe qual eu estou falando. Você a linha do tempo. A linha do tempo muito boa, então estava usando aí semana passada, retrasada, não me lembro. Então é um prazer estar aqui e pode me chamar sempre, e os seus ouvintes podem me adicionar aí nas redes sociais, me procurar aí em qualquer lugar. Tu não quer indicar qual é a tua rede social aí, Rubens, para o pessoal já te procurar? Pode me adicionar lá no Instagram mesmo, @Rubens Correia com IJR, Rubens Correia JR, pode adicionar e será sempre um prazer. Estamos com as portas abertas e o convite eu vou aceitar futuramente para nos encontrarmos, viu, professor? Então, galera, vocês já sabem qual é o Instagram do Rubens. Vão lá, se tem alguma dúvida, vão lá, procurem, comecem a seguir o Rubens. Tem conteúdos extremamente relevantes, conteúdos extremamente interessantes, e ali você pode interagir com o nosso querido Rubens. Rubens, mais uma vez, muito, muito obrigado e até uma próxima. Para você que está aí no Spotify, para você que está aí no canal do YouTube, Professor Nidal Armas, se você ainda não está
ali devidamente inscrito, inscreva-se. Inscreva-se para nós ficar com moral com o titio YouTube, Eles gostam quando tem pessoas inscritas, né? E também aciona o sininho para você receber as notificações dos conteúdos que nós estamos gerando e postando. Você do Spotify também, você avalie também, mas bota 5 estrelas, por favor. Não, tá bom, se botar 4,5 serve, 4,5 já serve. Se botar menos, diga o porquê, tá? Tem que fundamentar, diga o porquê, tá bem? Mas fica o convite para vocês continuarem nos assistindo, nos escutando nos próximos episódios também. Mais uma vez, muito obrigado, Rubens. Um beijo carinhoso e respeitoso para as meninas e um abraço, senhor, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.